Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, eu vou pôr aqui no chat um link para que a audiência, aqueles que são alunos do Instituto Federal, ou que precisem de uma declaração de audiência na banca, possam assinar com o seu nome e a sua matrícula, porque logo após a defesa da banca, eu procedo com os trâmites para que você receba essa declaração de participação, ok? E, inicialmente, eu gostaria de abrir os trabalhos agradecendo imensamente ao Natan pela confiança depositada em mim no trabalho de orientação do seu trabalho de conclusão de curso, a professora Ana Maria Libório de Oliveira e o professor Átila Pires dos Santos, por ter aceito esse trabalho, que é o trabalho de participação na banca. Eu tenho certeza que as contribuições serão muito importantes para a finalização do trabalho do Natan. Então, hoje o Natan ele tem 30 minutos para a apresentação do seu TCC na especialização em Matemática, Educação e Tecnologias. O TCC intitulado RPG como ferramenta de construção de conceitos de probabilidade no ensino básico, uma proposta metodológica reflexiva. Bom, eu aqui nesse momento darei a palavra para o Natan, que terá meia hora, até meia hora, entre 20 e 30 minutos para apresentar, e depois a banca faz as suas considerações e arguições ao Natan, ok? Logo depois disso, nós saímos e iremos para uma outra sala para poder fazer análise do seu trabalho e depois voltaremos aqui para a divulgação do resultado. Então, Natan, faça uma excelente apresentação e bom trabalho para você, tá bom? Pode começar. Tá bom, obrigado, professor. Então, boa noite a todos. Eu vou mais uma vez fazer aqui a apresentação, só para os que entraram agora. O tema desse trabalho é RPG como ferramenta de construção de conceitos de probabilidade no ensino básico, uma proposta metodológica reflexiva. O professor que me orientou foi o professor Bruno Braga, eu sou o Natan, e esse trabalho é para o curso de especialização em Matemática, Educação e Tecnologias, para o Instituto Federal de Brasília, campus estrutural. Eu começo dando uma introdução aqui e em seguida eu falo qual é o problema da pesquisa, tá? Bom, eu vou adentrar aqui já num conceito bem forte, uma base bem sólida, falando sobre Vygotsky, né? E sobre como ele entende que os sistemas lúdicos atuam de uma maneira mediadora entre conhecimento teórico e ação. E aí, Ausubel já cita sobre a aprendizagem significativa, né? Que é quando os novos conhecimentos se ancoram em estruturas cognitivas prévias, ou seja, aquilo que já existe acaba construindo um novo conhecimento. E aí Piaget fala também sobre como o jogo contribui para o desenvolvimento intelectual ao promover a assimilação e a acomodação de esquemas. Então aqui nós temos três grandes pesquisadores e autores, né, da área da educação, e não são contemporâneos. Por isso que eu também pego uma base contemporânea aí, que é Bataneira e Dias, quando eles falam sobre a aplicação de fórmulas em exercícios repetitivos, no sentido de que ensinar matemática não se trata apenas disso. Gall também, em 2005, fala sobre como isso, né, como os exercícios repetitivos, eles não promovem de fato uma leitura crítica, né, que é o que se espera em qualquer tipo de conhecimento. Então o problema de pesquisa passa a ser esse, né? O uso do RPG é eficaz para promover a construção significativa de conceitos de probabilidade no ensino básico. E essa imagem aqui é só para representar como é sempre mais do mesmo. Um jogo de bingo ensinando probabilidade. Um jogo que se passa aí numa escola classe São José aqui do Distrito Federal. Isso é desse ano. Eu vou agora falar um pouquinho aqui sobre o referencial teórico e em seguida dar o objetivo geral.
Bom, então ainda no sentido, né, dos pesquisadores contemporâneos. Silva Santos em 2020, Medeiros e Rodrigues em 2021, nessas pesquisas atuais, eles estão evidenciando que o RPG ele desenvolve competências transversais, seja ela argumentativa, colaborativa, pensamento estratégico. E aí, Ribeiro e Zorzal, em 2022, eles entendem que esses jogos narrativos, que é o RPG, um jogo narrativo, ele favorece, então, a formação dessas competências, assimilando e integrando, então, a argumentação, a colaboração, o pensamento estratégico, com a resolução de problemas. E aí, Souza e Alves, em 2022, explicam de uma maneira bem simples, né? No RPG a mecânica é o lançamento de dados. Logo, o aluno passa por essa etapa algorítmica do raciocínio, né? Que ele vai precisar fazer cálculo de chances, fazer comparação de valores, planejar ações. E aí eu abro um parênteses aqui para falar en passant sobre o RPG, que é um jogo que pode ser que é uma sigla, na verdade, né? Role Play Game, pode ser traduzido não uma tradução literal, mas pode ser traduzido como jogo de interpretação. E aí nesse jogo utiliza-se dados de diversos lados, utiliza-se uma ficha para se criar um personagem que vai ser introduzido em um mundo fictício, onde existe um narrador, que é chamado de mestre, durante a aventura, e existem regras nesse jogo. Então RPG é basicamente isso, é uma criação de um jogo, onde existe uma interpretação, valores que estão sempre passando por probabilidades. E aí, diante disso, o objetivo geral desse trabalho passa a ser desenvolver e analisar um jogo de RPG como ferramenta pedagógica para apoiar o ensino de probabilidade. E aí, entrando na metodologia, né? Dá para falar aqui sobre Kurzweil em 2021, quando ele explica que uma boa metodologia, uma boa coleta de dados, precisa necessariamente ter um formulário. Esse formulário ele vai flutuar ali de uma maneira mista. Ele vai ser qualitativo, quantitativo, ou seja, ele vai ser misto. Então, nesse sentido, a construção desse RPG, desse projeto, ele tem um foco, na verdade, sobre a coerência conceitual e funcional de como é que vai funcionar o jogo. Então, não estamos focando aqui no desempenho do aluno durante o jogo, mas no que é que ele vai entender conceitualmente como vai funcionar. Por isso que essa tabela aqui, ela está explicitando alguns autores recentes, né, contemporâneos, e está trazendo também quais foram as abordagens que eles utilizaram nesses trabalhos, qual é a contribuição que trouxe, né, esse trabalho dele, e quais são os conceitos matemáticos que envolvem essa abordagem que eles estão aplicando aqui no trabalho deles. Então aqui, Ribeiro e Zorzal em 2022, eles abordam RPG e jogos digitais. Eles contribuem de uma maneira que demonstra como a integração das habilidades do pensamento computacional pode ser inserida no ensino fundamental. E aí eles trabalham, então, abstração, decomposição e probabilidade. Silva e colaboradores em 2024 já tem uma abordagem um pouco diferente. Eles trabalham com jogos de tabuleiro e contribuem articulando a prática lúdica e a formação do raciocínio lógico. E os conceitos que eles utilizaram foi de decomposição e reconhecimento de padrões. Moura, em 2025, ele aborda já a realidade aumentada, contribuindo de uma maneira em que promove a aprendizagem ativa e a visualização de conceitos abstratos. Os conceitos da matemática que utilizam nesse trabalho aqui foi geometria, distribuição de frequências, e Moreal e Briand, em 2023, abordam já a gamificação bem crua, mas eles contribuem de uma maneira em que esse estudo ele tem um impacto da gamificação na autonomia e na mentalidade do crescimento. Ou seja, o conceito que eles trazem aqui é de engajamento e aversão ao risco. Então percebe que há de fato, né, um referencial que dá a essa metodologia uma base muito sólida, uma base muito boa. Mas um RPG ele precisa ter a sua cara de RPG. Então por isso foi utilizado aqui o Tormenta RPG, uma versão de 2013, de Cassaro, Saladino e Trevisan, que é super simples, e por ser super simples, eu atribuí, né, o tipo de metodologia que eles aplicam, mas de uma maneira muito mais reduzida. Aqui é utilizado um dado de 6 lados e moedas.
porque assim vai ficar muito mais elementar o entendimento para o aluno e para o professor que faz a leitura desse material. Então aqui os testes eles são reduzidos a garantido, né, que é 100%, não precisa nem fazer o jogo, que é fácil, 25%, médio, 50%, difícil, 75% e impossível, 100% de probabilidade de não dar certo a ação durante o jogo. Mas aí é interessante falar também, e eu trouxe esse quadro para falar sobre isso, sobre os elementos de como foi a construção da metodologia desse jogo. Bom, como eu falei, foi baseado no Tormenta RPG versão 2013. Mas todo RPG tem a sua base de rolagem de dados, testes de perícias, modificadores e, claro, a decisão estratégica. Só que nesse RPG e para esse RPG eu estou usando os conceitos de probabilidade, né? Aqui fala-se sobre espaço amostral, eventos, probabilidade simples, condicional, distribuição de frequências, valor esperado e incerteza, para que estimule o aluno a trabalhar também a habilidade do pensamento computacional, seja abstração, decomposição, reconhecimento de padrão, raciocínio algorítmico. E com isso, a contribuição pedagógica que se pretende, né, ter aqui é introdução do acaso de uma forma mais concreta e manipulável. A partir do momento que o jogador faz o lançamento dos dados, ele vai entender que o acaso está fazendo parte dessa rolagem de dados. Mas também uma contribuição que exige análise de eventos favoráveis contra o total de possibilidades possíveis, né, durante os testes da perícia. Mostrando também como há pequenas variações que podem alterar o resultado probabilístico. E para isso existem as profissões e a especialidade, que é um elemento desse RPG que foi criado. Contribuindo também de uma maneira que incentive a comparação e a escolha racional das ações para o personagem fazer ou não de acordo com a temática do jogo. Então, ok, base estabelecida, RPG é criado, RPG Fast, decisões prováveis. Nessa é um jogo rápido de resolução de problemas para explorar probabilidade no ensino básico. Então, tem aqui uma apresentação geral que explica do que é que precisa, como introduzir os alunos a esse jogo. E aí na parte 1, como jogar, aí tem uma pequena, na verdade, uma leitura de 10 minutos ali para que o professor, a partir do momento que faça essa leitura, entende como ele vai fazer com que esses alunos joguem, né? E o próprio professor também mestre isso de uma maneira adequada. E aí tem então a segunda parte, que é a matemática do jogo, com exemplos e com soluções para esses exemplos e com indicações de como criar novas aventuras. E, claro, por fim, como um bom RPG, uma missão tutorial que dá essa cara realmente de RPG, né, para que o professor já aplique isso com os alunos em uma aula. Também um modelo de ficha, porque o RPG precisa da ficha do personagem. Beleza, então voltando aqui para a base, né? Krusell em 2014 ele explica, né, sobre como um formulário é necessário para essa coleta de dados, né? Afinal, são os princípios metodológicos para que se tenha resultados e se faça inferência sobre esses resultados. Então a coleta foi baseada nisso, né? Foi baseada em um formulário com 17 perguntas, que na verdade pode ser dividido aí entre 17 ou 12, dependendo de como a gente enxerga isso, porque foi produzido pelo Google Forms, e aí os cinco primeiros itens são para caracterizar o perfil dos participantes, ou seja, os professores que responderam, eles precisam ser colocados, entre aspas, numa caixinha, para que se entenda quem é que está fazendo a avaliação desse material. Então, responderam essas perguntas professores da rede pública e os próprios estudantes da especialização. Então, como eu falei, houve perguntas demográficas, são 5 itens, e também 10 perguntas, aí aqui já acabou se tornando o que de fato é importante. São 10 questões, 10 afirmativas em escala Likert, que elas trazem aí coerência matemática nas suas afirmativas, se está alinhado a BNCC ou não, o engajamento e a viabilidade de aplicar esse RPG.
e 2 questões abertas para trazer uma percepção mais qualitativa do que é que os professores entenderam e conseguiram captar desse jogo. E aí a gente já entra nos resultados, né? O que se percebe durante esses 5 primeiros itens é que se trata de um público jovem, porque percebe aqui, ó, 41% está atuando aí de 1 a 5 anos. Então, se a gente pegar o tempo de início para o tempo de atuação, dá para fazer essa inferência de que o público é jovem. E aí segundo item aqui, qual componente curricular você seleciona? Como foi enviado para professores de diversos componentes, mas é claro, pensando sempre no componente curricular da matemática, né? O que mais se obteve de resposta foi componente curricular da matemática. Então aqui um terço dos respondentes são da matemática. E aqui eu ressalto, eu na verdade abro um parênteses para dizer que o total foi de 12, que não cheguei a mencionar, mas tivemos um total de 12 respondentes aí. Voltando aqui então. O segmento em que atua, anos finais do ensino fundamental e ensino médio em ambos. Então, está um público bem variado, né? 33% de cada segmento. A utilização de jogos em aula, se já utilizou. Aqui, mais da metade já utilizou. E sobre o conhecimento do RPG, se já jogou, se tinha conhecimento sobre isso. Bom, diante então desses respondentes, desses 5 primeiros itens aqui, o que dá para entender é que essa metodologia ativa que está sendo exposta ali para o respondente, ela acaba sendo absorvida por esse público jovem, né? E aí a gente percebe aqui que Libânio fala em 2015 que a relação entre o desenvolvimento profissional e a adoção de novas metodologias, ela acaba sendo muito tênue. Dá para entender que os professores mais novos, eles tendem a aceitar isso de uma maneira mais viável para a sua aula, né? E aí a gente entra agora nas questões afirmativas, escala livre. O que temos aqui na primeira afirmativa? As regras do jogo são claras e fáceis de compreender. Temos então 12 respondentes, em que 10 entendem que sim, completamente, é fácil de entender. E aí Grando, em 2000, aponta como central para a eficácia de jogos educativos realmente esse entendimento do jogo por parte do professor. E aí dá para fazer também uma articulação aqui com Silva e colaboradores em 2024, quando eles falam que, mesmo sendo uma prática lúdica, dá para articular isso também com a formação do pensamento lógico, uma vez que isso está associado ao ensino de probabilidade. Falando aqui sobre a segunda afirmativa, né? A mecânica de moedas e testes contribui efetivamente para o ensino de probabilidade. Dos 12, 11 entendem que sim, completamente. E aí Botaneira e Dias, em 2012, também entendem que a aprendizagem da probabilidade, ela se fortalece quando o acaso é apresentado de forma visível, ou seja, a partir do momento que os alunos joguem esse jogo e lancem os dados e façam os cálculos, a construção dos conceitos de probabilidade ele já está sendo formado, isso já está sendo nutrido e atribuído no momento do jogo. E aí Moura, em 2025, entende que manipular isso e trazer isso para contextos significativos para o aluno é uma forma de aprendizagem ativa, uma vez que o professor crie a aventura e faça esse jogo em sala de aula, está sendo uma aprendizagem ativa. A gente vai para a terceira afirmativa. O jogo está alinhado às habilidades de probabilidade previstas na BNCC. E aí eu faço essa ressalva aqui para explicar rapidamente o que são esses símbolos. EF, 06, MA, 24 são símbolos, são itens, são signos que associam a série escolar, ao que tipo de habilidade e competência pretende se desenvolver no aluno. Ok? Então, o jogo está alinhado às habilidades de probabilidade previstas na BNCC? Aqui temos massivamente e totalmente, né, os respondentes que sim. E isso demonstra, segundo o Ribeiro e Zorzal também, né, que análise de eventos, espaço amostral, estimativas intuitivas, raciocínio probabilístico, dá para ser associado no ensino fundamental, uma vez que também podemos associar isso ao ensino médio.
porque se tratando de um jogo com potencial para ser aplicado no ensino básico, isso pode variar para as diversas etapas ali, né? Então, o jogo ele tem esse potencial. Afirmativa 4. A contextualização contemporânea facilita a identificação dos estudantes com o jogo. Mais uma vez aqui, massivamente, temos os 12 respondentes afirmando que concordam completamente com isso. E aí, dá para fazer essa associação aqui quase que imediatamente com a ZDP de Vygotsky, né? A partir do momento que a gente entende que a zona de desenvolvimento proximal, ela é isso, é um mediador que está ali para fazer com que o aluno absorva mais do que ele tem o potencial para absorver do que está sendo exposto. E aí isso permite que esses conceitos que já existem, eles sejam ancorados em situações próximas à experiência dos estudantes, né, do cotidiano. E aí a gente faz a referência também ao Zubel, né, sobre aprendizagem significativa. A afirmativa 5. As situações apresentadas promovem raciocínio probabilístico de forma significativa. Aqui a gente tem 11 respondentes, concordam completamente, apenas um concorda parcialmente. E aqui, Papert, em 1980, ele fala sobre isso, né? Sobre como apresentar situações que existe algum tipo de raciocínio probabilístico ali, sobre como apresentar isso em ambientes de exploração, pode favorecer sobre as compreensões de uma maneira em que o aluno se sinta mais autônomo, ele se sinta engajado. Principalmente nesse sentido em que Moreat e Briand também colocam, né? Que é a aversão ao risco. O aluno está jogando um jogo que ele sabe que precisa contribuir, um jogo de colaboração. E aí, nesse sentido, ele não quer desapontar os colegas, né? Segundo essa perspectiva. A afirmativa 6 aqui. O jogo pode ser aplicado em sala de aula com um tempo didaticamente adequado. Bom, aqui existe uma oscilação bem visível, né? Temos que um está neutro, 3 concordam parcialmente e apenas 8, o que é muito ainda, né? Concordam completamente. Bom, a adequação, segundo o Libânio, né, da aula, do tempo de aula, do tempo de aplicação de um jogo, ela destaca essa importância do equilíbrio, né, entre a estrutura dos objetivos e a flexibilidade para efetivar, de fato, uma prática pedagógica. O que isso quer dizer? A partir do momento que o professor é quem está à frente desse jogo, como mestre, né, como o narrador da aventura, ele precisa ter, digamos assim, um jogo de cintura. Saber o que vai ser inserido, saber quando vai ser inserido e até que ponto vai. E aí é o que Libânio dialoga, né? Falando sobre essa adequação entre importância do que é objetivo e até quando ser flexível. Aí temos então a afirmativa 7, intervenção do professor durante a aplicação. O professor consegue intervir pedagogicamente durante a narrativa sem interromper a dinâmica do jogo. Olha aí que interessante, a gente já fala novamente de Vygotsky, né? Porque temos aí que o desenvolvimento real, que é o que o aluno consegue fazer sozinho, e o desenvolvimento potencial, que é o que se pode fazer recebendo orientação, estão em dois extremos, né? A partir do momento que a zona do desenvolvimento proximal de Vygotsky, ela é essa ponte. Então aqui o professor, aliás, a zona do desenvolvimento proximal é esse conceito em que entende que o professor é essa ponte, né, entre o que o aluno consegue e o que ele pode conseguir. E aí está claramente aqui evidenciado isso, né, que o professor ele pode fazer essa intervenção a todo momento, sem interromper o jogo de uma maneira óbvia, né. Afirmativa 8. Os exemplos matemáticos são coerentes e suficientes para apoiar a aprendizagem. Temos que 10 respondentes concordam plenamente. E a afirmativa 9. O jogo é viável como recurso complementar às práticas tradicionais de ensino de probabilidade. Temos que massivamente todos concordam com isso. Então essas questões aqui, essas afirmativas, elas estão falando sobre o conceito da ludicidade, né? De uma maneira formal. E o aspecto
que está sendo colocado aqui é o construcionista. E aí a gente referencia com Papert, em 1980, quando ele entende que essa aprendizagem realmente ela se fortalece. Porque o estudante está manipulando ideias de uma maneira concreta, a partir do momento que ele está jogando isso e dividindo com seus colegas de mesa. E além de aprender, segundo Moura em 2025 e Ribeira em 2022, o jogo, que é narrativo, ele está formando competências, de fato, né? Está construindo algum conhecimento. E chegamos à afirmativa 10, que fala aí sobre o jogo tem potencial para aumentar o engajamento e a participação dos estudantes durante aulas de matemática. Que massivamente, então, 12 respondentes concordam completamente com isso. E aqui é a dinâmica da ação de desenvolvimento profissional de Vygotsky, né? Com ainda pensamentos e conceitos atribuídos aí de Silva Santos em 2020 e Medeiros e Rodrigues em 2021. Porque mais do que a mediação que o professor faz durante esse jogo, existe também as competências transversais, né? Então a gente está falando aí da argumentação, colaboração, pensamento estratégico, isso é necessário para que haja fluidez no jogo. E o professor fará a intervenção, faz essa intervenção de uma maneira estratégica, né? Bom, e aí a gente vem aqui para as perguntas abertas. Eu volto aqui só para relembrar quais são as perguntas. Pergunta 11. Quais aspectos você mais considera positivo no RPG Fest como recurso pedagógico? E a pergunta 12. Que melhorias você acredita que poderiam tornar o jogo mais eficiente em sala de aula? Segundo, então, aqui as respostas obtidas, em que os professores falam, por exemplo, é uma ótima mecânica, a possibilidade de envolvimento dos alunos, contribui com conteúdos programáticos, o sistema é simples o bastante, não mudaria nada, está ótimo, está muito bom, aliás, né? A gente pode relacionar isso daqui com o que a Zubel, em 1982, discute, né? Uma vez que ele está evidenciando que a aprendizagem significativa ocorre quando novos conceitos se articulam a contextos percebidos como relevantes pelos estudantes. Ou seja, uma vez que o RPG está sendo inserido em sala de aula, dá para fazer uma contextualização com um RPG contemporâneo, por que não? Só que o que chama a atenção aqui é a seguinte afirmativa de uma das perguntas. Nada precisa ser mudado. Isso daqui implica que essa resposta ela sugere que é importante que a gente sempre tenha um olhar crítico em relação a tudo que é aquilo, em relação a tudo que é apresentado. Tudo com fundamento educacional precisa estar sempre se aprimorando, sabemos disso como educadores, né? E, claro, precisa também ser acessível. Então, a essa frase aqui, podemos associar que é necessário ter essa ampliação de possibilidades didáticas, né? Então, obviamente, alguma coisa precisa ser mudada. Então, não é que nada precisa ser mudado. Alguma coisa precisa ser mudada em algum momento. Bom, chego às considerações finais. Eu elenco aqui algumas limitações do estudo, né? Está claro que 12 respondentes não é um número elevado, mas também há que se falar que são professores, né, avaliando um produto. Então, é uma amostra pequena, só que por ser 12 professores e também por não ter tido essa aplicação ainda com os alunos, esse resultado está refletindo algumas percepções pedagógicas, né, no âmbito educacional. Embora não tenha havido de fato uma aprendizagem real, são professores avaliando e há que se considerar isso, né? E aí eu falo também do potencial em sala de aula, pode ser usado em escolas públicas, privadas, rurais, porque se trata de um jogo com poucos recursos. A mecânica é entendível, é leve, é super adaptável e suporta sequências longas ou curtas, ou seja, uma aventura, né, um jogo de uma vez numa sala de aula, uma aventura de 3 vezes com sequência, por que não? E aí eu falo também de pesquisas futuras, né? Obviamente pretende se aplicar com turmas reais, fazer essa comparação com o ensino tradicional. Em uma turma aplica-se o jogo, em outra turma
em outra turma, uma aula tradicional. E falo também da possibilidade de expansão com mais missões, né, mais tutoriais, mais aventuras prontas, ou até mesmo uma versão digital. E chegamos aqui então a uma conclusão que dá para entender, né, de acordo com os resultados, é que esse RPG ele é viável, ele está coerente e foi aceito por esses professores. Pela leitura, está promovendo algum engajamento, né, e trata-se de uma vivência constante ali do acaso. É um jogo praticamente que introduz a probabilidade aos alunos. Podemos concluir que contribui para a aprendizagem significativa? Bom, eu deixo essa pergunta aí, né? E agradeço a todos aí por terem visto. Obrigado, Natan, muito obrigado. Excelente apresentação. Cumpriu com o horário, e conseguiu dar uma visão geral de todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do semestre. Dando continuidade, eu agora peço aos membros da banca, a professora doutora Ana Maria de Borges de Oliveira, professor mestre Átila Pires dos Santos, que façam suas considerações e começando, vou seguindo a ordem alfabética, não sei se vocês têm uma outra proposta, mas seria então para começar com a professora Ana Maria de Borges. Ô, Bruno, é a primeira vez que eu participo da banca com o professor Átila. Eu gostaria de dar essa... Tudo bem. Então a gente faz uma ordem alfabética em inglês. Ok. Então, professor Átila, por favor. Tá ruim, Átila. Átila está muito baixo. Alô, tá melhor? Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Só permita a apresentação. O professor Átila também é escritor de livros de RPG, professor de informática, professor do campus. Ele não está no colegiado da especialização, mas eu achei que seria muito importante a participação dele no intuito das contribuições que ele pode vir a apresentar o trabalho do Natan. Pessoal, só tem a palavra. Muito obrigado. Nem tanto, mestre, nem tanto. Acho que a maioria não vai pegar referência aqui, mas não tem problema. Bom, gente, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, de verdade. Eu fiquei muito, muito feliz de estar aqui com vocês, né? Especialmente porque é assim um trabalho que eu adorei, assim, Natan. Cara, você tá de parabéns mesmo. Bruno, você também, viu? Vocês dois aí mandaram muito, muito bem. Assim, eu adorei ler cada página, cada palavra do texto, aqui está realmente excelente, tá? E acrescento mais. Gente, quero jogar, tá? Vocês não vão me convidar, não? Gente, eu acho que, em primeiro lugar, eu queria acrescentar que uma coisa que eu fiquei muito feliz com o trabalho apresentado é que ele é uma coisa que me deixava um pouco triste, que eu ainda não tinha visto alguma coisa nesse sentido ainda, né? Que é uma proposta lúdica, né? Assim, mais bem elaborada para realmente esse trabalho com o ensino de probabilidade e áreas correlatas. Eu já tinha visto, né, como o Natan inclusive apresentou, né, abordagens lúdicas, mas sempre mais dentro mais do mesmo, né? Então, fiquei muito feliz mesmo de ver essa proposta. E acho que foi muito apropriado, né, as decisões tomadas ao longo da execução desse trabalho, tanto da criação de um sistema próprio, porque realmente eu acho que esse sistema ele vai direto ao ponto, ao que interessa, né, ele retira aquilo que a gente encontra em outros RPGs ou board games, se você quisesse ter ido para o outro lado, que trazem de outros elementos, né, lúdicos ali na proposta, mas que talvez não coubessem aqui no que está sendo proposto, talvez fosse confundir, fosse ficar desnecessário, dar um peso adicional. Então, você foi direto no ponto,
você, ao colocar uma moeda ou duas moedas, você mostra de maneira muito muito visual, muito tátil, né? A questão da probabilidade, a questão, olha, 50%, por que é 50%? Né? 25%, 75% com duas moedas, por quê? Né? Então, acho que foi um acerto muito grande. Além disso, eu também achei que a questão da escolha da ambientação contemporânea também foi um acerto muito grande, porque ela é aquela ambientação que vai atender qualquer público. Né? Todos os públicos vão ser atendidos, vão estar contemplados ali. Né? Então, de novo, excelente. Tá? Assim, eu não consigo ficar mais feliz do que isso, de verdade. Para fazer os comentários, né, a gente sempre é obrigado, né, é o nosso papel enquanto avaliador aqui da banca, né, a gente reclamar de alguma coisa. Então, vou fazer uma reclamaçãozinha aqui, prometo que é pouquinho, tá, porque realmente está muito massa. Na página 13, eu percebi que tem algum tipo de formatação que muda, né, até o item 3, até o capítulo 3, está de um jeito, no 4 em diante fica com... Eu acho que o espaçamento de link está um pouquinho diferente, alguma coisa assim, ou é fonte, não sei. É um detalhe bobo, mas que, né, acaba pecando, né, de maneira... acaba pesando de maneira negativa, né? Então, isso é um detalhezinho para corrigir, tá? Aí tem que ver exatamente qual foi ali o ponto, né? O que aconteceu. Bom, você já apontou, né, na conclusão, nas considerações finais, as limitações, né, do trabalho, né, de ampliar a coleta, de aplicar na prática, né, da docente, né, para ver como que isso vai funcionar na prática. Né. Eu queria te perguntar uma coisa. E daí você pode já me responder, tá? O que eu vou te perguntar agora. Você já considerou a questão da quantidade de alunos que a gente tem em sala de aula e a quantidade de jogadores que normalmente a gente tem em um RPG? Como que você encaixaria isso? Eu estou fazendo essa pergunta de coração aberto mesmo. Eu quero te ouvir, não tenho resposta para isso, né? Eu vi que isso não foi abordado no texto, por isso que eu fiquei curioso. E eu digo isso até mesmo por conta das minhas experiências em sala de aula. E eu te digo, eu ainda não tenho uma resposta para isso, tanto do board game quanto do RPG. Toda vez que a gente vai para a sala de aula, a gente tem um desafio para lidar, né? Como que a gente vai adequar um jogo que ele é excelente para até 6 jogadores, como que a gente vai adequar isso para 20, 30, 40 jogadores? Uhum. 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 Ok. Uhum. Com relação à escolha de ambientação, eu queria te perguntar, né, de novo, eu concordo totalmente com a escolha. Eu acho que você acertou muito na escolha da ambientação proposta. Mas você considerou em trazer também ambientações alternativas? Por que eu estou perguntando isso? Porque, embora não seja a realidade de todos os alunos, inclusive você coloca nas considerações finais, né, por exemplo, caso de escolas rurais, né? Eu mesmo, quando já apliquei essa abordagem do RPG para a história da África, eu já percebi, já encontrei casos de alunos que não tinham nem visto O Senhor dos Anéis, por exemplo, não tinha nenhum referencial imagético, né, de filmes, de séries, de Idade Média. Né? Não sei exatamente explicar o porquê, mas aconteceu. Né? Para mim foi até uma surpresa. Então eu sei que isso acontece, mas ao mesmo tempo, a gente também sabe que quanto mais velhos a gente vai ficando, né? Mais jovens vão surgindo aí as novas gerações, cada vez mais elas estão mais diretamente conectadas à internet, aos celulares, e eles vêm naturalmente com joguinhos, esses jogos. E aqui eu estou falando joguinho, né? Até parece que eu sou aqueles velhos ranzinhos aqui que não gostam de jogo. Mas a gente sabe que esses jogos geralmente têm temáticas, né? Que são mais voltados para a fantasia medieval, muito entre aspas medieval, né? É alguma coisa que já até se descolou disso, mas essa temática às vezes costuma atrair, né? Talvez os mais jovens. Aí eu te pergunto, você também já considerou colocar alternativas de ambientação caso, né, haja uma escolha da turma, por exemplo, de fazer alguma escolha alternativa, alguma coisa assim?
Uhum. 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 Massa. Mas você gostaria de colocar na sua proposta já cenários alternativos, né, ambientações alternativas? Massa, massa. Aham. Outra coisa que você também já levantou ali nas considerações, a possibilidade de interdisciplinaridade, né? Isso foi a primeira coisa que me veio na cabeça, até porque eu tenho um pé também na história, né? Apesar de estar na informática e também com vocês aqui na matemática. Mas, por exemplo, o cenário que você escolheu, eu acho ele muito bom para trabalhar física e química, por exemplo, né? Por exemplo, aquele cenário tutorial que você colocou ali, né? Do faltou luz. Nossa, eu acho que dá para trabalhar um pouquinho ali com conceitos de física, por exemplo, ou dependendo de qual lado você quiser ir, para química, alguma coisa assim. Também, quando a gente fala de ambientações, a gente também poderia já pensar também em história e geografia, né? Por exemplo, se você quiser uma ambientação histórica de Roma, ou Idade Média mesmo, né? Histórica, alguma coisa assim, ou até mesmo aquele tema que eu trabalho, de história da África, né? Eu acho que também a gente poderia... aqui fica uma sugestão, né, para você e para o orientador, talvez dar só uma ampliadinha lá na conclusão nessa parte de possibilidades de interdisciplinaridade, né, e outras ambientações, que as duas coisas meio que vêm de mãos dadas, né? Então você pode trabalhar com línguas, pode trabalhar com todas essas áreas que a gente já falou, de física, química, história, geografia, né? As possibilidades aí são infinitas. Eu acho que, inclusive, biologia também, dependendo de como você quiser, né, trabalhar isso, eu acho que todas as áreas aí do ensino fundamental e médio, aí, de alguma maneira, dá para encaixar dentro da sua proposta. E, de novo, sua proposta é muito massa. Até porque, quando a gente trabalha com RPG, a gente sabe que o RPG, no fundo, apesar de ser um jogo, ele também é um simulador, né? Um simulador da vida real. Então, tudo que a gente tem de experiências da vida real, que a gente consegue quantificar enquanto ciência, cabe dentro dele, né? Então, eu acho que é um pedido mesmo, de verdade, só para deixar ainda mais robusto o seu texto, faz essa ampliaçãozinha, um parágrafozinho só, né? Já para mim já vou estar muito contente com isso. Pode ser? Fica a sugestão, tá? E por último, só porque realmente isso não incomodou, mas é porque eu fiquei assim, ficando na dúvida sobre isso. Qual exatamente é o papel do Tormenta na sua pesquisa? Como é que ele contribuiu? Eu acho que você começou jogando por ele, né? Mas como que isso influenciou o Fest? Uhum. Uhum. Mas isso não é uma coisa típica de qualquer RPG? Digo, tem alguma coisa específica do Tormenta que contribuiu? Entendi, entendi. Não, tudo bem, então. Era só isso mesmo. Bom, gente, muito obrigado, agradeço e passo de volta a palavra para o resto da banca. Obrigado, professor Átila. Dando continuidade, a professora Ana Libório, por favor. Oi, boa noite, Natan, professor Bruno, professora Átila. Boa noite aos demais convidados. Agradeço muito pelo convite e por estar participando mais uma vez da tua formação, né, Natan? Eu, antes de fazer as considerações, as contribuições, eu gostaria muito na verdade, de elogiar, né? Porque eu vi o Natan, desde o início, ele é um rapaz muito focado e determinado. Ele foi em todos os encontros da matemática, né? Às vezes tinham três, mas ele estava lá firme e forte, participando, curioso e questionador em todos os momentos. E eu ali presente, observando, né? Quem é o Natan, né? Fico feliz de você ter concluído, assim como os demais colegas, né? Que a gente sabe que, além da especialização, você também está fazendo paralelamente ali o mestrado,
E é mais uma forma de admiração, né? É muito maior, porque a gente sabe que, além da especialização, você tem outras atividades, né, que estão assim exigindo um pouquinho mais de você. Parabéns, né? E conte aí comigo. Fico feliz com o teu sucesso. E agora nós vamos para o trabalho, né? O Bruno soube bem fazer a harmonia dessa banca, né? Que ele convidou o Átila, apaixonado pelo RPG, e eu para analisar essa parte da área de educação matemática, né? Lembrando que as contribuições que eu vou fazer aqui, o nome já fala, né? São contribuições. Então, tudo que eu vou considerar, você verifica com o seu orientador se cabe a mudança, alteração ou o ajuste no projeto. Inicialmente, né, eu gostei muito da leitura, verifiquei as fundamentações, foram todas muito. Os autores que você escolheu para acompanhar, né, o teu trabalho, a tua pesquisa, foram autores bem fundamentados, e eu achei bonito que depois você conceituou ali as 3 partes mais importantes do teu trabalho, né? Que você falou do pensamento computacional, da educação matemática, e eu vi que você conceituou muito bem esses termos, e deu para o leitor, né, para o leigo, identificar e compreender esse processo. Até você soube fazer um alinhamento da educação matemática e as tendências do ensino. Só um minutinho, que minha netinha está aqui me dando um beijo. Da matemática e as tendências do ensino, que é importante, né? Às vezes os estudantes eles confundem o ensino de matemática com as tendências de ensino, né? E de fato as tendências são direcionadas para a educação matemática. E aí nós vamos para o teu trabalho. Vamos para o teu trabalho, né? São alguns ajustes, tá bom? No início você fala, eu fiz a leitura, aí eu falei uma monografia apresentada, né? Logo no início ali. Eu falei, nossa, o Natan fez uma monografia de tão extensa que ficou. Mas eu sei que só tem que retificar aqui, né? Porque foi o artigo, né? Pelo que eu estou vendo. Tá. Só fazer essa retificaçãozinha nas páginas iniciais, tá? O título, eu gostei muito do título, né? Ele é bem esclarecedor e você conceitua bem lá no teu trabalho. E agora vamos por partes aqui. Depois eu te encaminho essas observações, né? Você fala bem assim: a presente pesquisa propõe desenvolvimento e análise de um protótipo de RPG educativo voltado ao ensino de probabilidade no ensino básico. No finalzinho, eu vou te fazer uma questão dentro desse parágrafo aqui, tá? E aí você vai me responder, só para você ficar mais atento a esse parágrafo, em procurar a tua resposta, tá? E na introdução, no último parágrafo, você fala assim: esse estudo busca investigar. Na verdade, ele buscou, né? Porque aconteceu e você já finalizou. Então, aqui é justa só esse verbinho. Da fundamentação teórica, como eu te falei, parabenizo, né? Pelo fato de você fazer essa interação da educação matemática e o desenvolvimento do pensamento probabilístico. Você conceitou bem, buscou autores que deram um suporte muito positivo à tua pesquisa. Quanto aos quadros, aí no quadro 1, na estatística, eu sou bem antiga, né? Eu utilizo muito o CRISP, olha que o CRISP é antigo, mas ele sempre faz umas edições novas. Ele fala do formato do quadro. O formato das tabelas
as bordas laterais, elas são retiradas. Já no quadro, todas as bordas, elas são obrigatórias, tá? Então, aí você verifica todos os teus quadros, porque todos eles estão sem essas bordinhas. E você finaliza a seção, deixa eu ver, mas logo 2.2, a seção 2.2, com esse quadro, né, que, por sinal, é muito interessante, é bem estruturado, deu para a gente verificar cada ponto da tua pesquisa e os autores. O que eu solicito? Que você acrescente um parágrafo para que possa não terminar essa sessão com um quadro. Tipo assim, as pessoas, quando terminam uma sessão com uma citação, né? Por que utilizou aquela citação? Para reflexão do leitor? No teu caso, é um quadro, né? Você fala aqui dos autores e poderia fazer assim, uma breve conclusão de um parágrafo só para fechar essa sessão, tá? Que é importante. Não ficar uma coisa solta, um quadro solto, né? Apesar de fazer parte dessa sessão, mas é importante que tudo que a gente coloca no texto, a gente dá uma conclusão ou uma discussão com autores para que apresente para o leitor o porquê daquela ilustração, o porquê daquele gráfico, o porquê do quadro, né? E aí, a tua metodologia, ela foi bem delineada, né? Eu gostei muito. Você soube fazer uma escrita em que a gente conseguiu identificar cada ponto da etapa da tua pesquisa. E aí eu vejo mais uma observação no quadro 2, da mesma forma do quadro 1, fazer a mesma situação, tá? E aí você fala sobre etapas de desenvolvimento, muito criativo e bem estruturado. Eu lembro que quando eu participei da tua oficina, né, de RPG, eu vi o quanto foi dinâmico e o quanto os alunos gostaram. Foi um momento assim, de muita criatividade, de muita diversão, né? Eu não sei se você recorda, mas eu até tirei muitas fotos naquele dia, muitos deles estavam rindo, foi uma dinâmica muito, muito positiva. Eu imagino que, quando se colocar isso em prática, também seja... Também não, imagino não, eu tenho certeza que vai ser uma dinâmica muito positiva. O quadro 3 também, na mesma situação, né? Você fez um parágrafozinho dele, foi muito positivo, no entanto, só coloca as bordas diante dessas normas, né? E os teus resultados também, você soube abrir cada sessão para eles. Eu estou passando aqui o teu trabalho, o teu artigo. Só um minutinho. Quadro 4. E as considerações finais. No segundo parágrafo, você fala bem assim: apesar desse cenário favorável, né, a validade externa da proposta é limitada, né, porque a amostra foi reduzida, né, 12 elementos só. Mas aí nós temos alguns autores que eles justificam a importância, mesmo com um baixo número de participantes, tá? Então, eu sugiro que você coloque lá no teu texto, procure um desses autores, caso você não encontre, entre em contato comigo, que eu tenho uma autora, tá? Que ela fala sobre isso, da importância que, mesmo sendo um número baixo
de participantes, a investigação ela é ela é bem aceita, né? Até porque essa pesquisa ela foi a utilização de um jogo chamado para educação matemática. E aí, no finalzinho, eu faço a seguinte pergunta. Deixa eu ver aqui onde eu deixei a minha pergunta. Só um minutinho. Tá. Aí vem, lembra daquele parágrafo lá no início que eu pedi para você ficar refletindo sobre ele? A pergunta é: a perspectiva sociocultural que você, né, citou no teu trabalho é usada como base, né? Como você justifica, dentro dessa teoria, a escolha pelo RPG em detrimento de outros jogos ou atividades lúdicas mais tradicionais no ensino da matemática? Qual é a vantagem específica da narrativa e da interpretação de papéis para a mediação do conhecimento probabilístico? Eu quero que você me responda esses dois questionamentos. Sim, isso é importante você. Eu vi que essa parte do RPG você coloca no texto, mas você também pode colocar que é devido à sua experiência, né? Porque a gente fica questionando por que eu sei por quê, né? Porque eu fiz parte da tua formação, então eu sei por que você fez essa escolha. No entanto, um leigo, quando lê, ele vai entender, mas por que RPG? Por que não outro? Né? E seria importante você também citar isso no seu trabalho. E eu parabenizo mais uma vez, fico feliz pelo teu sucesso e finalizo aqui a minha participação e contribuição. Muito obrigado, professora Ana. Depois eu vou conversar com o Natan e a gente vai efetivar as observações feitas tanto pela senhora quanto pelo professor Átila, e com certeza eles vão enriquecer bastante o trabalho de boa qualidade que foi feito por ele. Agora, dando continuidade, eu, a professora Ana e o professor Átila nos ausentaremos da sala para fazer a deliberação, vocês podem ficar, daqui a pouco voltamos para a divulgação do resultado, tá bom? Professora Ana e professor Átila, vocês receberam o link da sala? Eu mandei pelo WhatsApp. Ok, então estamos indo para lá. Até mais.
Demorarem, ó, já estão avaliando esse mestrado.